Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alexandre Ribeiro, e hoje para a gente falar aqui sobre a correção da prova que aconteceu hoje, né, nesse domingo, da Guarda Municipal aqui de Valinhos. Beleza, pessoal? Vou corrigir 4 questõezinhas aqui em sequência para vocês. Por último, vai ser aquela matéria de lógica que a gente viu, se vocês viram comigo, e eu vou também passar aqui por mais 3 questõezinhas de matemática. Vocês vão ver que foi bem tranquilinha, pelo menos essa parte aqui. A última questão polêmica a gente vai ver no finalzinho aqui. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá para a gente ver como que foi essa prova, então. A questão 13, vamos começar com a primeira questão que eu vou corrigir para vocês. A questão 13, ela fala o seguinte, ó. Um farmacêutico utiliza 50 ml por dia de uma determinada substância para produzir um medicamento. Supondo que ele comprou uma embalagem de 5 litros dessa substância, por quantos dias ele conseguirá produzir esse medicamento? Bom, essa primeira questãozinha aqui, a gente já está vendo que é uma questãozinha bem básica sobre... Oi? Desculpa, pessoal. Então, uma questãozinha bem básica sobre a regra de 3, tá, pessoal? Regra de 3, então. Aqui. Está funcionando. Isso, está funcionando. Então, regrinha de 3. Como que a gente vai resolver essa questão aqui? Como que a gente resolve esse tipo de questão? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que separar as informações. A gente tem, ó, ele deu um dado para a gente, que é 50 ml por dia. Ele deu 5 litros, né? 5 litros. Não, na verdade, ó, ele deu 3 dados aqui para a gente. Eu rabisquei tudo de uma vez só, mas eu quero separar aqui para a gente ter essa noção. Então, ele deu 5 litros, ele deu 50 ml, e ele fala que por dia, ou seja, por dia é um dia. Então, ele vai dar 3 dados para a gente, que é um quarto dado. A famosa regra de 3 aqui, tá? Então, como que a gente vai resolver isso aqui? Deixa eu apagar tudo. Vamos lá. Primeira coisa. Quanto a gente faz a separação? Quantos ml ele falou? Ó, ele usa 50 ml por dia. Então, eu tenho 50 mililitros por um dia de utilização, né? Aí ele fala, ó, supondo que ele comprou uma embalagem de 5 litros dessa substância, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, ó, vamos fazer um parênteses aqui, ó, o nosso primeiro parênteses aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que avaliar. Quantos mililitros tem 5 litros? E aquele padrão, deixa eu só fechar aqui para vocês, para não ficar fazendo barulho de WhatsApp, gente, né? Não ficar fazendo barulho de WhatsApp. Então, quantos mililitros tem 1 litro? Aqui a gente faz uma outra regrinha de 3, olha. A gente já sabe que 1 litro é equivalente a 1000 mililitros. Logo, 5 litros vai ser quanto? A gente faz a multiplicação. Primeiro, avalie se essa regra aqui, essa regra de 3 aqui, né, vai ser inversamente ou inversamente proporcional. Como que a gente avalia isso? Olha os dois cenários, ó. Daqui para cá, o que aconteceu? Do 1 litro para o 5, ele aumenta, concorda comigo? Ele aumenta, ó. Coloca setinha para cima. Se 1 litro eu tenho 1000 ml, 5 litros que aumentou, qual a quantidade de ml? Ele tende a aumentar ou tende a diminuir? Tende a aumentar, né? Se ele tende a aumentar, eu tenho 2 setas para cima, significa que essa regra de 3 é uma regra diretamente proporcional, ou seja, à medida que uma coisa aumenta, a outra coisa também vai aumentar. Isso a gente fala que é regra diretamente proporcional. E regra diretamente proporcional, aquela famosinha regra de 3, que é multiplicação em cruz. Vai ficar 1 vezes x, também é igual a x, 5 vezes 1000 é igual a 5.000. Então, eu sei que 5 litros é igual a 5.000 ml. Então, agora eu trago para cá. Então, aqui, ó, a minha segunda regra de 3. Aqui eu posso fazer por dedução, né? Ou eu faço por regrinha de 3 se eu não estiver tão seguro assim, não tem problema. Então, agora ele fala assim, ó, 5.000 ml, que era a mesma coisa que 5 litros, ml, tá? Eu tenho que sempre manter a mesma grandeza aqui, tá bom? Então, 5.000 ml eu vou fazer em quantos dias? Em quantos dias? Em X dias. Mesma coisa. Primeira coisa que eu vou avaliar se ela é uma regra diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos avaliar o primeiro cenário aqui, ó. De 50 para 5.000, o que aconteceu? Aumentou, né? Concorda comigo? Era 50, subiu para 5.000. Se 50 ml eu conseguir usar em um dia, 5.000, vocês concordam que a tendência é eu conseguir usar em mais dias? É óbvio, né? Isso aqui, a tendência é que o X aqui seja mais do que um dia, ou seja, ele vai subir, ele vai evoluir também, ele vai aumentar. Ou seja, eu tenho uma regrinha diretamente proporcional. Sendo diretamente proporcional, eu faço o terceiro passo, que é multiplicar em X aqui.
50 vezes x vai dar 50x, é igual a 5.000 vezes 1, costuma dar 5.000. Passo o x que está multiplicando, passo dividindo, vai ficar 5.000 dividido por 50. Aqui eu faço aquela brincadeirinha, né? Corta, corta. 5 por 5 vai dar 1, então x é igual a 1, sobra 2 zerinhos, resposta 100 dias, gabarito letra C. Beleza? Questãozinha tranquila, regra de 3. Eu poderia fazer 2 regras de 3 ou só uma, a depender da minha habilidade com a matemática, né? Ali eu fiz 2 regras de 3 para vocês verem o passo a passo do zero ali. Mas bem tranquilinha, questãozinha bem básica sobre regra de 3. A segunda questão que a gente vai aqui envolve também um pouquinho aí de... Aqui já é um pouco de percentual, né? Olha, um empreendedor trabalha confeccionando cestas de chocolate. Então ele faz cestas de chocolate. Ele recebeu um pedido para confeccionar 200 cestas em 5 dias. Pô, eu tenho 200 cestas, então, em 5 dias. Legal, uma informação muito importante. Supondo que ele confeccionou 75% do pedido em 3 dias. Eu sei que 75% vai ser em 3 dias. Quantas cestas por dia ele deve confeccionar nos próximos 2 dias para atender a demanda? Galera, vamos separar os dados aqui. O nosso aluno já fez, bacaninha. Então, primeira coisa que eu tenho aqui, ó. Primeiro, eu tenho 200 cestas. O pedido é 200 cestas em 5 dias. Então, vou escrever bonitinho, 200 cestas em 5 dias. Para a gente não perder nada do raciocínio aqui que a gente está seguindo. 200 cestas em 5 dias. Primeira coisa que a gente... Isso aqui é a nossa informação inicial. A primeira coisa, na verdade, aqui, eu vou colocar só como informação. Não é a primeira coisa que a gente está fazendo, que a gente aqui não está fazendo conta nenhuma. Isso aqui é a minha informação primordial. Tenho 200 cestas. Esse é o meu pedido, né, total. Vou até escrever aqui, ó. Isso aqui é o total, ó. O total. O total é 200 cestas em 5 dias. Ele confeccionou 75% do pedido em 3 dias. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó. 75 do total. Concorda comigo? Concorda que 75 é do total? É, do total de cestas, ele fez 75% de 200 cestas. Então, ó, se é 75% do total, eu tenho que fazer essa continha aqui. Quanto que é 75% de 200? Concorda comigo? 75% de 200. Na matemática, galera, o D significa multiplicação, tá? Isso aqui é a mesma coisa que uma continha de multiplicação. 75, aqui tem várias formas de fazer. Eu vou fazer uma forma que eu gosto muito de fazer, tá, galera? Que é o seguinte, ó. Eu faço 75%. 75 é a mesma coisa que 75% é a mesma coisa que 75 por, que significa o por, significa divisão, por cento. O D é multiplicação. Então, ó, 75% de 200. Essa é a continha que a gente vai fazer. E como que eu agora realizo essa continha? Olha, eu já posso vir cortando, ó. Eu tenho 2 zeros aqui, com 2 zeros aqui, porque está multiplicando, aqui está dividindo. Beleza? 75 dividido por 1 é 75. 75 vezes 2 costuma dar 150 essa conta aqui, ó. Ou seja, eu sei que, já matamos a primeira parte, 75% de 200 corresponde a 150. Aí eu faço a segunda continha aqui. O segundo cenário é 200 menos 150, sobra 50 cestas. Eu sei que agora, em 3 dias, vou colocar aqui até, em 3 dias ele fez 150. Logo, faltam 50 cestas, em quanto? Em 2 dias. Galera, agora ficou fácil a conta, né? Quantas cestas ele vai ter que fazer nos próximos 2 dias para atender a demanda? É só dividir 50, né, que é o que sobrou, em 2 dias. Isso costuma dar 25. Então, 25 cestas. Em 2 dias, ele vai ter que fazer gabarito letra B. Beleza? Bem tranquilinho. Matemática, essa parte da matemática é muito tranquila. Basta a gente separar bem as informações para que a gente consiga fazer essa conta. A conta da porcentagem você pode fazer por regra de 3, você pode fazer por decimal, ou você faz como eu fiz aqui. Eu gosto de fazer dessa forma, acho que fica mais simples e mais rápido aqui. E a tendência de errar a conta é menor. Tá bom? Que você não trabalha com números quebrados aqui. Você pode fazer por frase. Dá para fazer por 1 milhão de formas aqui
ou várias formas, pelo menos, essa continha aqui. Beleza? Então, questão 14, bem tranquilinha, fala um pouquinho sobre percentual, bem sossegada. Questão 15 agora. Questão 15, ó, eu vou desenhar esse quadradinho de novo, porque ele fala o seguinte, ó, a figura abaixo mostra um quadrado ABCD. O ponto E é o ponto médio do segmento CD. Indique a razão da área da região sombreada e a área do quadrado ABCD. Galera, vou desenhar aqui um quadradinho, vou desenhar ele de preto, para a gente começar do zero, porque aqui o nosso aluno fez certinho, ele desenhou para ele poder identificar. Nós temos um quadrado, faz de conta que é um quadrado, tá? Faz de conta que ele tem os 4 lados iguais, ângulos de 90 graus. Ele tem esse quadrado aqui, ó, A, B, C, D. Ele tem essa linha aqui na diagonal e ele criou esse ponto médio aqui, ó. E ele fala que isso aqui tá ligado aqui. E ele fala que esse é o ponto E. E o que ele pede pra gente? Essa área sombreada, eu vou pintar de amarelinho, tá? Ele fala, olha, qual é a razão da área sombreada? Ó, o que ele quer? Primeira coisa, esse é o desenho que estava feito antes ali. Ele indica assim, ó, a razão, então eu sei que é uma questão de razão e proporção, a razão entre a área da região sombreada, ele quer a região sombreada sobre a área do quadrado. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, identificar que tipo de questão é. A gente já viu aqui que, pelas informações que o exercício deu, ele quer uma questão de razão. Como que eu descubro a razão de alguma coisa? Ele sempre vai falar assim, ó, a razão entre área sombreada, vou fazer uma né? Área sombreada e área do quadrado. É isso que ele pede. Então, é uma questão sobre razão, e ele pede a razão entre a área sombreada e a área do quadrado. Galera, como que eu sei identificar a razão de uma coisa sobre a outra? Ele vai sempre falar assim, ó, a razão entre A e B. Toda vez que eu falar que a razão entre A e B, galera, eu quero um número, eu quero demonstrar que eu estou querendo como se fosse uma fração, tá? A razão nada mais é que uma fração. Como que eu sei quem é o número que fica em cima e quem é o número que fica embaixo na fração, certo? Porque a fração, ó, é isso aqui, ó, x e y. É x dividido por y. Como eu sei quem que fica em cima e quem fica embaixo? Galera, a razão entre alguma coisa e outra, a próxima letrinha, ou a próxima palavra, ou a próxima coisa que vem logo depois da palavra razão, vai ficar em cima. Então, aqui, nesse caso, ele quer a razão de A e B. Vocês estão entendendo? Então, toda vez que eu falar a razão de alguma coisa pela uma outra coisa, ou entre alguma coisa e outra coisa, toda a primeira palavrinha que ele tiver aqui, como o caso que a razão entre A e B, vai ser o número que vai ficar em cima. E a outra, por consequência, vai ser o número que vai ficar embaixo. Então, se ele quer a razão, vamos aqui, se ele quer a razão entre a área sombreada e o total do quadrado, nossa, que área. Nossa, eu faço as coisas, eu faço pela metade. Eu acho que eu fiz, não fiz, ou a caneta é zoada. Ó. Então, ele quer a área sombreada pela área do quadrado. Agora, como a gente sabe disso aqui, eu vou apagar isso aqui para a gente fazer o que ele quer. Vamos lá. Como a gente já sabe agora como encontra a razão de alguma coisa por outra. Ele quer, então, a razão entre área sombreada, vou colocar como área sombreada, por área total. Total, a área do quadrado, ó. Área do quadrado. Beleza? Ele quer esse númerozinho aqui que represente isso. Agora, vamos analisar o nosso quadrado aqui. Galera, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um quadrado, e quando a gente vê esse quadradinho aqui, a gente está vendo que tem uma diagonal aqui. Opa, era para ser uma diagonal perfeita, mas né, nenhum quadrado. A representação de um quadrado é mentira, né? A representação do quadrado não tem como fazer perfeitamente. Bom, ele fala isso aqui, e aí depois ele dá um ponto médio aqui. Vamos pensar na trigonometria, galera, na parte básica de um quadrado. Toda diagonal do quadrado, o que ela faz? Essa diagonal divide o quadrado em duas partes, galera. Então, eu sei que essa parte de cima do quadrado é uma parte
E a outra parte aqui do quadrado é uma segunda parte. Primeira coisa que a gente tem que lembrar do quadrado, beleza? Isso aqui é uma questão básica da trigonometria. Então, a diagonal divide um quadrado ou divide um quadrilátero em duas partes, tá? Eu vou colocar o quadrado porque essa é a questão. Mas a gente está falando, quando a gente fala da teoria, a gente fala do quadrilátero. Ele vai dividir esse quadrilátero em duas partes. Nesse caso, ele está dividindo o quadrado em duas partes. Toda a diagonal vai dividir o nosso quadrado em duas partes. Aí o que ele vem falar para mim? Ele vem adicionar esse ponto médio. O que é o ponto médio entre o segmento CD? O segmento CD, galera, concorda comigo? Ó, vou representar agora o segmento CD. O segmento CD é esse segmento aqui, ó. O segmento C e o segmento D. Ele fala que o ponto médio é o ponto E. O que significa, galera? Ponto médio. Ponto médio é o ponto, é uma regiãozinha do meu segmento que divide o meu segmento em duas partes. Então, ponto médio aqui também, ó. Ponto médio também divide o meu segmento em duas partes. Tá? Então, eu tenho a primeira parte aqui do segmento e a segunda parte aqui do segmento. Quando a gente junta isso agora no quadrado, galera, a gente vai ter esse ponto médio E aqui. O que ele faz, então? Ele divide o quadrado, na verdade, não o quadrado agora, ele vai dividir aquele triângulo que a gente tem ali em duas partes. Então, por isso que ele cria esse segmento aqui, entre que liga o A a E. E aí, agora, ele fala o seguinte: qual a razão entre a área sombreada? A razão da área sombreada, a gente já viu que é essa área aqui, ó. Ele pega desde o segmento, da metade do segmento ali, ou do ponto E, que é o ponto médio, ele liga o ponto C e o ponto A. Então fica ACE. Esse é um triângulo. Galera, agora vamos avaliar. Aqui, em relação ao total, eu tenho uma parte. E aqui embaixo seria outra parte, né? Só que a outra parte foi dividida em duas partes. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, eu vou mudar a cor. Eu tenho aqui... não é... Eu tenho que essas duas partes, essa parte de cima e a parte de baixo foi dividida em duas. Logo, em relação ao total aqui, na razão da proporção, eu tenho que sempre ser proporcional, ou seja, eu tenho que dividir todo mundo em partes iguais ali. Significa que eu vou ter um ponto médio aqui também, que vai dividir, por exemplo, o meu segmento BC, né? Aqui, ó. BCD, que vai dividir o meu ponto médio BC também em metade. Então, aqui ficaria uma parte, a segunda parte, a terceira parte e a quarta parte desse quadrado. Porque na parte de baixo ele dividiu em duas. Logo lá em cima também dá para dividir em duas. Então, o total, quantas partes eu tenho? No total aqui, eu tenho 4 partes. Foi dividido esse meu quadrado em 4 partes. A minha área sombreada corresponde a quanto? A minha área sombreada corresponde a uma parte. Aqui é igual ao total. E aqui é igual a sombreada. Agora a quarta parte, ele quer o quê? A quarta parte não, o quarto passo, ele fala aqui que é a área sombreada. Quanto que é a área sombreada? 1 sobre a área total do meu quadrado. Quanto que é a área total do meu quadrado? Eu tenho 4 partes na área total do meu quadrado. Meu quadrado é dividido em 4 partes. Ou seja, a minha área sombreada corresponde a 1/4 do meu quadrado. Ou, na questão de razão, ela é 1 para 4 partes. 4 partes. Beleza, galera? Deixa eu ver aqui. Alguma coisa? Beleza? Alguma dúvida? Fechou? Alguma dúvida? Eu tô falando como se estivesse ao vivo. Tem hora que eu bato os pinos aqui, galera. Foi mal, tá? Foi mal. Tem hora que eu espero uma resposta. Não vou ter resposta. Então, o gabarito aqui é a letra C. Fechou? Agora vamos para a questão 16. Ah, questão 16 é foda. Vamos lá. Questão 16, galera, sobre lógica agora. A nossa praia, né? Bom, essa aqui é a praia que eu mais gosto, digamos assim, né? Vamos lá. Deixa eu mudar a cor aqui. Porque tem coisa pra caramba para falar aqui. Aqui tem coisa. Primeira coisa que ele vem falar assim, a gente vai identificar qual questão que ele está falando. Que tipo de questão? Oh, meu Deus. Que tipo de questão que a gente está falando?
Primeira coisa, ó, observe a proposição. Então ele vai dar uma proposição qualquer aqui pra gente. Hoje não choveu e eu fui à praia. O aluno muito bem identificou qual conectivo a gente está falando aqui. Aí, olha, filha da mensagem aqui, que fiquei doido quando eu olhei essa questão. Ele fala o seguinte, indique a alternativa que contém a equivalente lógica da negativa dessa proposição. Galera, a gente não falou sobre equivalência lógica nas nossas aulas, porque é o seguinte, essa banca nunca até então tinha cobrado equivalência. Apesar de ser um assunto básico de lógica, a gente levaria 1 hora para falar sobre a equivalência de todos os conectivos. A gente já viu o que é conectivo, ou, se então, se somente se, ou, e assim vai, tá bom? A gente demoraria 1 hora para falar sobre esses conectivos e para eu apresentar alguns exercícios como cair em prova. Em conversa com a coordenação do curso, a gente falou, puxa, como isso nunca cobra, nunca cobrou, a gente vamos passar por isso, porque não tem como, né? Faltava uma semana para a prova e a gente precisava colocar o máximo ali para vocês acertarem o máximo de questões possível. Então a gente optou por não colocar a equivalência lógica, foi até eu falei, olha, eu estudei muito essa banca e ela não cobra. Então não vamos colocar conhecimento à toa no candidato ali. Não colocamos. Eu estou falando tudo isso para falar que é o seguinte, no final das contas, ela falou isso e não cobrou isso. Mas que raios que é isso, Alexandre? Eu não sei se eu explico do mais fácil ou explico do mais difícil, mas eu vou mostrar para vocês que, no final das contas, ele queria a negação só. E quem estudou pelo nosso material aqui viu que a gente falou sobre a negação do conectivo E, a negação do conectivo E é o famoso ou e pronto, acabou. E aí, eu tô com esse aluno aqui que colocou letra A. Nossa, eu coloquei aqui e não cortei. Eu tô com um aluno aqui que colocou letra A. Mas, galera, isso aqui, quase que eu falo que isso aqui daria anulação, porque ele fez uma volta absurda aqui. Vamos pensar o seguinte, vamos resolver pelo simples aqui. Qual que é a negação, então? A negação dos conectivos básicos que a gente sabe aqui, a negação do E e a negação do OU. Lembrando que o E também é conhecido como conjunção e o OU também é conhecido como disjunção. Se a gente quiser dar um sobrenome para ela, ficaria disjunção inclusiva. Inclusiva. Tá? Se a gente quiser dar um sobrenome para o E e para o OU. Seria disjunção inclusiva, porque a gente tem a exclusiva lá na frente. Bom, a negação do E, galera, a negação do E é justamente o OU. A negação do OU é justamente o E. E o que eu faço com as proposições simples? Com as proposições simples, eu, primeiro, adiciono a partícula negadora não, se ela não tiver, ou se ela tiver, eu retiro a partícula negadora não. Isso é a negação, beleza? Então, vamos responder essa questão só com conhecimento da negação. Vamos fingir que ele não está falando essa palavra, maldita palavrinha aqui, ó. A equivalente lógica da negativa. Porque quando ele fala assim, a equivalência lógica da negativa, ele está pedindo para eu primeiro encontrar a negação e depois aplicar a equivalente nela, a equivalência nela. A equivalência lógica também é uma forma de uma operação lógica que a gente aplica sobre as proposições. Vamos fazer de conta que eu só estou aplicando a negação. Então é o seguinte, hoje não choveu, ó, essa é a nossa proposição. Hoje não choveu e eu fui à praia. Beleza? Essa é a nossa proposição. A negação, como que fica? Eu pego o I e troco para o OU, então fica o OU. Aqui eu nego. Como que eu nego? Se já tem o não, eu tiro o não. Então fica assim, ó. Hoje choveu. Ou aqui eu nego também, né? Lembra que nega tudo? Eu fui à praia, fica eu. Não fui, porque aqui não tem o não, então eu coloco não. Fui à praia. Beleza? Essa é a negação da proposição acima ali. Beleza? E aí, galera? Oh, meu Deus. Aí tem essa alternativa aqui, ó. Qual é a alternativa? Justamente a hoje choveu,
ou eu não fui à praia. Realmente, gabarito letra A, assim como essa daqui. Letra A. Beleza? Quem respondeu assim, contou mais com a sorte do que com o juízo. Porque é o seguinte, essa questão é maldita. Essa questão, quando ela fala a equivalência da negação, ele pediu para que eu aplicasse a equivalência, primeiro, para eu encontrar a negação, e depois para eu aplicar a equivalência sobre essa negação. Só que, galera, eu vou responder essa questão aqui. Eu tenho que ir para uma operação agora, mas eu vou responder aqui. Eu vou agora. Então, assim, vamos lá. Ao gabarito, a letra A. Já era. Quem respondeu desse jeito aqui conseguiu encontrar a resposta certa, mas por caminhos diferentes. Porque, na verdade, contou com a sorte. Porque a equivalência tem duas formas de você aplicar a equivalência. Eu vou explicar agora, mas eu vou explicar de uma forma muito rápida, porque não é mais objetivo nosso falar sobre matéria, né? Então é o seguinte, primeira coisa, a gente aplica a negação, tá? A negação é o seguinte, negação então, negação, a gente já viu que eu vou negar tudo e aplicar, nego tudo e troco o conectivo. Então, então fica hoje, essa é a negação, hoje choveu, já indo direto para a resposta. Ou eu não fui à praia. Essa é a minha negação. Essa é a resposta que a gente encontrou, mas essa é a minha negação. Só que quando a questão dá esse comando, indica a alternativa que contém a equivalente lógica da negação, o que ele está falando para a gente? Ele fala o seguinte, se encontrou a negação, agora eu quero uma equivalência lógica dessa proposição que você já encontrou como negação. E a equivalência do ou, galera, a equivalência do ou é uma regrinha que a gente chama o seguinte, eu gosto de chamar a regrinha do Neymar. O que seria o Neymar? O ne significa negar a primeira parte. O y significa trocar conectivo para implicação, a famosa Vera Fischer, implicação. E a segunda regrinha, o mar, seria manter. Manter sem alteração a segunda parte. Deixando, loucura. Beleza. Por enquanto, como eu falei para vocês, isso aqui não é matéria, isso aqui não é uma aula. Isso aqui só é para eu explicar aqui. Então, como que eu aplicaria agora a equivalência lógica pela essa regrinha que eu falei para vocês aqui? Deixa eu só mudar a cor. Como que eu aplicaria a equivalência lógica, então, da negação? Nego a primeira parte. A primeira parte é isso aqui, concorda comigo? Eu vou negar isso aqui, Ficaria hoje não choveu. Hoje não choveu. Beleza? Hoje não choveu, porque eu neguei. Neymar. Neguei. O ou eu troco pelo conectivo sentão. Então, hoje choveu. Então, eu colocaria aqui, se hoje choveu, então, porque esse é o sim, então, troquei pelo ou. E aí o mar mantém a segunda parte. Eu não fui à praia. Eu não fui à praia. Isso é uma equivalência lógica, ou é a equivalência lógica da negação do conectivo ou. Beleza? E aí, olha para vocês verem a alternativa. Aqui, quem estudou demais se ferrou. Porque se ele não tem esse conhecimento que eu vou falar agora, um bizu, uma safadeza agora, ele iria errar. Então aqui é a primeira parte, aqui seria a negação, né? A primeira coisa que a gente fez. Aqui é a segunda coisa que eu vou mostrar aqui depois, Então, e tem justamente duas alternativas parecidas, Tem o sim, então, aqui e o sim, então, aqui. Vamos ver se bate? Se hoje choveu, então eu não fui à praia. Opa, aqui fala que eu não choveu, então eu não fui à praia. Então aqui, aqui eu não fui à praia, a segunda parte bateria, mas a primeira parte não bateria, concorda comigo? Porque aqui ele fala se hoje choveu. E ali a gente viu que hoje não choveu. Então não poderia ser a C. Aí nós vamos para D. Se hoje não choveu, bateu com a primeira parte? Bateu. Mas a segunda parte, eu fui à praia, então não bateu. Então, galera,
Quem sabia da regrinha da equivalência poderia se complicar e colocar uma das duas alternativas C e D. Aí você falou, Alexandre, mas por que você está explicando isso? Porque, galera, existem questões que a gente aplica a equivalência da equivalência. De novo, eu não quero ensinar essa parte para vocês, só quero mostrar para vocês que quem estudou um pouquinho mais aqui poderia se ferrar. Vamos ver, então aqui, ó, aqui a primeira coisa, a gente fez a negação. Vamos ver agora aqui como que ficaria a equivalência, né? Só vamos colocar aqui em cima, ó. Fica se hoje não choveu, então eu não fui à praia. Beleza? Essa é a segunda parte que a gente fez aqui. Agora eu vou apagar tudo isso aqui, porque a gente já falou, olha, uma das respostas é essa aqui que eu mostrei para vocês. Só que existe como aplicar a equivalência da equivalência. E como que ficaria agora? Eu vou ter que aplicar a equivalência. Vocês concordam comigo que o primeiro conectivo que a gente tinha era o E? Quando eu neguei, ele transformou em OU. E aí eu apliquei a equivalência no conectivo OU. Beleza? Que eu expliquei para vocês. Beleza, eu apliquei a equivalência sobre o conectivo OU. Ele se transformou no conectivo sim, então. Nossa, Alexandre, loucura. Pois é, a regrinha é assim. Ele se transformou num conectivo sim, então. Tem como eu aplicar agora a equivalência sobre o conectivo sim, então. Uma das formas de eu aplicar a equivalência do conectivo sim, então, agora é o seguinte, ó, equivalência da implicação. Uma forma de aplicar a equivalência da implicação é a famosa regrinha Neymar de novo. Neymar. Que a gente já sabe, nega e mantém. Só que agora o Y aqui, antes eu trocava o OU pelo sim então, agora eu troco o sim então pelo OU. Como que ficaria essa primeira fórmula aqui? Essa primeira fórmula ficaria assim, ó. Eu vou negar a primeira parte. Isso aqui é a primeira parte, isso aqui é a segunda parte. Vou negar. Hoje não choveu, ficaria... Hoje choveu. O Y significa trocar o sim então pelo OU. Eu troco sim então fica OU. OU. E agora eu mantenho a segunda parte. A segunda parte, eu não fui à praia. Eu não fui à praia. Beleza? Então olha para vocês verem o que aconteceu. Quando eu aplico a equivalência uma vez, eu mudo uma forma de ver isso. Quando eu aplico a segunda vez, eu volto para a forma anterior. E foi justamente isso que ele fez. E ficou justamente a nossa alternativa. Que, ó, hoje choveu, ó. Hoje choveu, hoje choveu. Ou eu não fui à praia. Ou eu não fui à praia. E aí, vocês acertaram. Não foi na cagada, porque isso tem uma explicação lógica por detrás disso. Quando eu nego, aplico, no caso desses conectivos aqui, o E e o OU, quando eu nego, ele vira OU, eu aplico a equivalência uma vez, ele se transforma no sim, então. E se eu aplico de novo, ele volta para o OU, ele volta justamente o que era antes. Então, não foi cagada que quem acertou, foi porque existe uma lógica. Eu acho absurdo quem montou essa questão dessa forma, tá bom? Por que ele fez? Ele mandou o cara dar uma volta, ou foi muita maldade, foi muito pelo no coração do professor que contou isso, do examinador, que ele quis, quer ver que eu vou confundir o aluno? Vou colocar 2 comandos, ele vai se confundir? Só que ele não avaliou as alternativas que poderia voltar ao mesmo tempo que era antes. Né? Então, não sei. Mas, então, quem acertou, conhecia a negação, não conhecia a implicação, a equivalência, mas por uma regrinha de equivalência ele voltou para o mesmo que era antes. Tá? É aquela famosa volta dos que não foram, uma loucura. E aí, já que eu estou aqui mesmo, uma segunda forma de aplicar. Então, assim, gabarito letra A, beleza, ó. Fechou, acertou. Uma segunda forma de aplicar a equivalência da implicação, galera, é a famosa regra contrapositiva. Então, aqui a gente viu a primeira forma, né? A primeira forma, aqui a segunda forma de aplicar equivalência agora. Equivalência e implicação. A segunda forma é também conhecido como contrapositiva. Tá? Positiva. E aqui é que mora o perigo. A contrapositiva diz o seguinte: você vai manter a implicação e vai trocar de posição negando todas as proposições.
Então, o que eu vou trocar de posição? Ó, cadê a implicação que nós temos? Seria isso aqui, ó. Eu não fui à praia, né? Essa segunda, eu não fui à praia. Viraria a primeira proposição. Viraria assim, ó. Eu fui, agora negando. Então, eu não fui à praia, ficaria eu fui à praia. Eu fui à praia. Se, né? Porque eu mantenho, se eu fui à praia, então eu vou negar a primeira parte agora. Hoje não choveu, então viraria hoje choveu. Então hoje choveu. Beleza? A segunda seria assim, ó, se eu fui à praia, então choveu. Graças a Deus isso aqui nem caiu, tá? Mas eu estou mostrando aqui para aproveitar a aula. Então é o seguinte, gabarito a letra A, negação. Quem sabia da negação conseguiu resolver, porque nem sabia que porcaria era uma tal de equivalência. Só que a questão, ela conseguiu dar certo, poderia não dar. Poderia ter justamente, se tivesse alternativa com esse enunciado, com essa condição aqui, ó, da 2, seria essa a alternativa correta. Porque eu teria que aplicar a negação e depois aplicar a equivalência sobre a negação, coisa que vocês não aprenderam, mas graças ao bom Deus, a gente conseguiu só com conhecimento de negação, era possível responder essa questão aqui. Beleza, galera? Infelizmente, eu não vou conseguir continuar com a correção aqui, porque eu tenho uma operação para fazer agora, até a noite, e amanhã tem plantão também, mas eu, desejo do fundo do coração, tomara que todo mundo tenha conseguido ir bem, os frutos vão ser colhidos conforme o trabalho de vocês, não existe falha nesse caso, eu acho que são resultados, se você estudou bem, se dedicou, você vai conseguir, se manteve a calma também na prova. Eu estou torcendo por todos, um grande abraço, até a próxima, e espero nos vermos aí na posse ou num próximos estudos aí, galera. Um grande abraço, fica com Deus e fui.